Paleontologia. Item 1. Relatar para o examinador o conceito de paleontologia, como surgiu esta ciência e qual é sua importância. Como surgiu? Paleontologia é a especialidade da biologia que estuda a vida do passado da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isto é, a formação dos fósseis. O biólogo ou geólogo responsável pelos estudos dessa ciência é denominado de paleontólogo. A vida na Terra surgiu cerca de 3,8 bilhões de anos e, desde então, restos de animais e vegetais ou indícios das suas atividades ficaram preservados nas rochas. Estes restos e indícios são denominados fósseis e constituem o objeto de estudo da paleontologia. A paleontologia desempenha um papel importante nos dias de hoje. Já não é a ciência hermética, restrita aos cientistas e universidades. Todos se interessam pela história da Terra e dos seus habitantes durante o passado geológico, para melhor conhecerem as suas origens. O objeto imediato de estudo da paleontologia são os fósseis, pois são eles que, na atualidade, encerram a informação sobre o passado geológico do planeta Terra. Por isso se diz frequentemente que a paleontologia é, simplesmente, a ciência que estuda os fósseis. Contudo, esta é uma definição redutora, que limita o alcance da paleontologia, pois os seus objetivos fundamentais não se restringem ao estudo dos restos fossilizados dos organismos do passado. A paleontologia não procura apenas estudar os fósseis, procura também, com base neles, entre outros aspectos, conhecer a vida do passado geológico da Terra. Uma vez que os fósseis são objetos geológicos com origem em organismos do passado, a paleontologia é a disciplina científica que estabelece a ligação entre as ciências geológicas e as ciências biológicas. Conhecimentos acerca da geografia são de suma importância para a paleontologia, entre outros, através desta pode relacionar-se o posicionamento e distribuição dos dados coligidos pela globo. Importância. A informação sobre a vida do passado geológico está contida nos fósseis e na sua relação com as rochas e os contextos geológicos em que ocorrem. O mundo biológico que hoje conhecemos é o resultado de milhares de milhões de anos de evolução. Assim, só estudando paleontologicamente o registro fóssil, o registro da vida na Terra, é possível entender e explicar a diversidade, a afinidade e a distribuição geográfica dos grupos biológicos atuais. Este tipo de estudo tornou-se viável através dos trabalhos de Georges Cuvier, que, mediante a aplicação das suas leis da anatomia comparada, comprovou o fenômeno da extinção e da sucessão biótica. Estas leis permitiram as reconstruções paleontológicas dos organismos que frequentemente eram encontrados no registro fossilífero somente de forma fragmentada, ou mesmo, apenas algumas partes fossilizadas. Desta maneira, os resultados dos trabalhos de Georges Cuvier possibilitaram, posteriormente, a elaboração de sequências evolutivas, que foram fundamentais para a defesa do evolucionismo. Com base no princípio de que o presente é a chave do passado, enunciado por Charles Lyell, partindo do conhecimento dos seres vivos atuais e ainda do seu estudo biológico, é possível extrapolar-se muita informação sobre os organismos do passado, como um modo de vida, tipo trófico, de locomoção e de reprodução, entre outros, e isso é fundamental para o estudo e a compreensão dos fósseis. A partir dos fósseis, uma vez que são vestígios de organismos de grupos biológicos do passado que surgiram e se extinguiram em épocas definidas da história da Terra, pode fazer-se a datação relativa das rochas em que ocorrem e estabelecer correlações, isto é, comparações cronológicas, temporais, entre rochas de locais distantes que apresentem o mesmo conteúdo fossilífero. O estudo dos fósseis e a sua utilização como indicadores de idade das rochas são imprescindíveis, por exemplo, para a prospecção e exploração de recursos geológicos tão importantes como o carvão e o petróleo. Item 4. Apresentar a sua seção um estudo ilustrado sobre 5 espécies pré-históricas diferentes, identificando suas características físicas e o ambiente natural em que viveram. Platybelodon. O Platybelodon foi uma espécie de grande mamífero herbívoro da família do elefante que viveu há cerca de 23 milhões a 5 milhões de anos, na época do Mioceno.
Eles tinham maxilares longos com dentes, que eram usados para se alimentarem de plantas aquáticas. Titanoboa serrajonensis. Talvez essa tenha sido a maior espécie de serpente descoberta até agora. Viveram há cerca de 60 milhões de anos durante o período Paleoceno, na América do Sul. Estima-se que essa espécie medisse cerca de 13 metros de comprimento, 1 metro de diâmetro e pesasse cerca de 1.100 quilos. Meganeura. Esse inseto viveu cerca de 300 milhões de anos atrás e se pareciam bastante com as libélulas que conhecemos hoje. Com mais de 75 centímetros de largura, foi o maior inseto voador que já existiu na Terra. Eles se alimentavam de outros insetos e pequenos anfíbios. Jaequilopterus renamial. Esse cara era tipo um escorpião aquático de quase 3 metros. Não há dúvidas de que foi o maior artrópode já descoberto. Essa espécie viveu aproximadamente 390 milhões de anos atrás. Suas quelíceras, ou seja, as presas, mediam cerca de 46 centímetros. Varanus priscus. Também conhecido como megalânia, esse gigante lagarto monitor viveu cerca de 1,6 milhões de anos até 30 mil atrás na Austrália. Estudiosos confirmam que eram muito parecidos com o dragão de Komodo, mudando apenas o tamanho. Essa espécie chegava a atingir cerca de 8 metros de comprimento, enquanto o lagarto atual mede mais ou menos 2 a 3 metros.